como o evangelho chegou até você. Ok, eu não tô falando como você recebeu o evangelho dos seus pais, do seu tio, da sua avó ou de alguns amigos que lhe apresentaram, mas como de um homem há 2000 anos atrás ele se espalhou pelo mundo inteiro. Segue um breve resumo disso tudo. O cristianismo ele nasce dentro do Império Romano, e isso é muito importante porque significa que as fronteiras estavam abertas, estradas tinham sido construídas, trafegar pelas regiões era tranquilo e o grego era a língua principal. Não à toa Jesus nasce no período ideal da história para a propagação do evangelho. Oh yeah! Após Jesus ressuscitar, proclamar o Ide e subir aos céus, nasce a igreja em Jerusalém. Inicialmente existia um pensamento de que o evangelho seria apenas para os judeus, mas o Espírito Santo indo de encontro a Pedro e ao apóstolo Paulo, ele relembra e leva a compreensão de que o evangelho é para todos, para o mundo inteiro. A igreja começa a se expandir e pregar para os gentios. Em Atos 19:10, vai dizer que em apenas 2 anos o evangelho foi pregado para todos na Ásia. Mas então nós temos uma grande perseguição que inicia no reinado de Nero. Nós tivemos um incêndio devastador em Roma, e Nero, para arranjar alguém como bode expiatório, colocou a culpa nos cristãos. Muitos cristãos foram mortos e queimados vivos. Acredita-se que nessa época muitos apóstolos morreram. Nos primeiros séculos nós teremos uma perseguição à igreja, às vezes mais ferrenha, às vezes mais branda, mas sempre contínua. Ser cristão era proibido, mas a perseguição não impediu a igreja de continuar se espalhando. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Como não crer nessa mensagem em que homens estão dispostos a morrer por ela? O evangelho se espalha para além do império. Temos relatos de várias pregações na Ásia, na África. Conta a história que o apóstolo Tomé, que era um dos 12, chegou até a Índia. Na cidade de Chennai nós temos uma igreja em sua homenagem, que está lá até os dias de hoje. No século IV, conta a história que Constantino teve uma experiência com Deus. Ele tem uma visão de que vai dominar Roma sobre esse sinal, e esse sinal era a cruz. De fato, Constantino assume o Império Romano, e no ano 313 o cristianismo passa a ser permitido no Império Romano. O cristão pode pregar a sua fé livremente. Até que mais tarde, no ano 384, sob o reinado de Teodósio, o cristianismo se torna a religião oficial do império. Agora surgem os templos, as basílicas, a igreja é oficializada. Concílios são feitos, a teologia é discutida e com isso melhor fundamentada. A igreja se expande mais e mais. Só que toda vez que a igreja se mistura com o Estado, a coisa não fica legal e você deve saber disso. No século V nós temos a queda do Império Romano. A região fica totalmente fragmentada em vários povos. Mas tem uma coisa que permanece em unidade, algo que todos eles tinham em comum, a igreja. E é aí que nós temos o primeiro Papa. A igreja continua e agora não sob o poder do Estado, mas como uma instituição única, espalhada em vários povos. A partir daí nós temos alguns séculos de muita loucura. Na igreja nós temos uma instituição cada vez mais forte, que coroa reis, mas ao mesmo tempo começa a se perder pelo poder, com muitas histórias bizarras e até assassinatos. No século XI nós temos o início das cruzadas, que visa reconquistar Jerusalém, a cidade sagrada, do domínio do islamismo. Temos alguns séculos obscuros da nossa história, com corrupção, interesse político e guerras em nome de Deus. Ainda assim, no meio de tudo isso, existiu uma igreja. Não essa institucionalizada, mas homens e mulheres anônimos, que viviam uma vida verdadeiramente amando a Jesus. No passar dos anos, a imagem da igreja vai decaindo, indulgências vão sendo cobradas para fazer reformas. Um fardo pesado é colocado sobre o povo. Algumas pessoas se posicionam contra isso, mas sem força o suficiente para fazer algo. Até que, em 1517, Martim Lutero publica 95 teses contra a igreja, junto com fatores muito importantes como a prensa de Gutenberg, que agora facilita a divulgação das ideias, do pensamento e das teses, mais um povo que já não estava feliz com a igreja e nem satisfeito com todas essas indulgências. Com tudo isso, nós temos então a Reforma Protestante. A ideia agora é que o grande poder do cristianismo não estava no Papa, mas nas Escrituras. Por isso a Bíblia, que antes era exclusiva do clero, agora ela começa a se espalhar. O objetivo é que um dia todos tenham acesso às Escrituras. Diferentes linhas surgem, denominações aparecem, a igreja se espalha em diferentes formas. E agora, com as grandes navegações, ela se espalha também para o novo mundo. Mesmo com diferentes pensamentos, algo que ficou muito forte na Reforma eram os 5 solas. Sola fide, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Solo Christus, somente Cristo. Só lhe deu glória.
a glória somente a Deus, e sola Escritura, somente a Escritura. Nesse momento, a igreja se afasta do Estado, ela não tem mais poder sobre os reis, acreditando inclusive que o Estado tem que ser laico. A educação pública começa a ser difundida pela igreja e a Bíblia traduzida e espalhada. Temos então os grandes avivamentos, os moravianos, o grande despertar com nomes como Jonathan Edwards, o segundo despertar com nomes como Charles Finney. Temos o avivamento de Gales e mais tarde nós vamos ter o avivamento da Rua Azusa, que vai nos influenciar bastante. Cada avivamento gerava cada vez mais um desejo do envio missionário. Um fogo se espalhava pelo mundo, um cristianismo que se movia pelo grande despertar das pessoas, encontros verdadeiros com Jesus e um desejo real de proclamar o Evangelho. No século XVIII, nós temos os primeiros missionários a chegarem ao Brasil. Com o tempo vai surgindo os batistas, depois os assembleianos, pequenas faíscas que vão se espalhando pelo país. Conforme a igreja crescia, maior o desejo de espalhar o evangelho pelos confins do país. Diferentes movimentos se espalham pela nação. Se você tiver a oportunidade, pegue um carro e vá ao lugar mais distante que você conseguir na nação. Chegará uma hora que não vai existir mais agências de banco. Se você continuar indo, vai chegar uma hora que não vai ter mais agências do correio. Chegará uma hora que a luz vai acabar, não vai ter postes, muito menos água encanada. Continue indo, mas ainda assim, lá no final, haverá uma igreja. Ainda há um grande caminho a percorrer, há muito a ser pregado. Olhar para o passado mostra que, mesmo apesar de todos os terríveis problemas, Deus tem nos sustentado e continuará nos sustentando, e que a história no final será maravilhosa.